Tirei meu mega depois de 5 anos usando. Será que eu fiquei careca? Hello, hello, maravilhosa! Como é que você está? Se você não me conhece, meu nome é Camila Alon e este é o canal Líder de Mim, onde uma mulher foda fala para mulheres fodas sobre relacionamento, liderança, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e muito, muito, muito amor próprio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e envie esse vídeo para aquela amiga que tem uma insegurança muito grande, porque hoje eu vou abrir meu coração para vocês. Vou falar de uma das minhas maiores inseguranças e como eu convivi com ela e a tratei ao longo desses últimos anos. Então, bora lá? Vem comigo! Então, bom, galera, vou falar o que da minha calvície. Por que é um tema que eu gosto muito de falar? Porque talvez tenha sido uma das coisas mais marcantes da minha adolescência e no início da vida adulta. Eu comecei a desenvolver calvície quando eu tinha ali uns meus 15, 16 anos. E eu me lembro de alguns episódios da calvície estar presente. E tiveram alguns dias fatídicos. Eu me lembro que teve um dia que eu tinha namorado um rapaz da minha sala, tinha tido um namoradinho, e eu pedi pra ninguém contar, pra ele não contar pra ninguém que a gente tava se relacionando. Enfim, era uma história que não podia ninguém saber. Eu tinha ali meus 16 e tinha sido meu primeiro namoradinho ali, sabe, de dar a mão, assim, pô, tá saindo ali, de dar um beijinho e tal. Tinha sido meu primeiro namoradinho, então se vocês observarem, eu já comecei a namorar bem mais velha do que o padrão da minha idade. Eu tinha ali dos 16 para os 17 anos. E aí, quando a gente terminou, foi que as outras pessoas da sala começaram a descobrir. As pessoas não sabiam até então que a gente tinha se relacionado. E eu me lembro que um dos colegas de sala virou pra mim e falou assim: nossa, como ele namorou com você? Além de você ser magrela, feia, das pernas tortas, você ainda é careca. E, cara, aquilo doeu num tanto. Eu me lembro que quando eu ia pra escola, eu tinha muitos problemas de autoestima. Já comentei isso com vocês várias vezes, que eu tinha as pernas finas, enfim, usava 2 calças no verão. Então, sempre foi ali, eu olho pra cá, gente, toda vez que eu olho é porque eu estou visualizando, me lembrando das situações que aconteceram. E quando eu ouvi aquilo, mexeu muito com a minha autoestima, porque até então eu não tinha percebido que eu estava com o cabelo faltando. Eu comecei a visualizar a calvície na minha vida aos poucos, porque não é de um dia pra noite que o seu cabelo cai, que o seu cabelo fica ralo, mas é do dia pra noite que você começa a observar as falhas no seu couro cabeludo. E a calvície, ela atinge muitos homens, mas ela atinge muitas mulheres, e a gente fala muito pouco sobre isso, a gente escuta muito pouco sobre isso. Oh, fuck. E quando eu era adolescente, que a gente tá falando aí, eu tô com 34 anos, a gente tá falando de 17 anos atrás, isso era muito menos divulgado. Hoje em dia a gente tem pessoas falando sobre isso, hoje em dia a gente tem as atrizes, a gente tem as cantoras falando sobre isso, mas antigamente a gente não tinha. Então era uma insegurança muito forte, muito latente e muito difícil de lidar. E uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha ali 21 anos foi que eu estava num intercâmbio e eu decidi que eu ia fazer um implante capilar. Eu tinha dinheiro e eu decidi que eu ia. A gente tá passando uma música na rua. Ai, que delícia! Ai, que maravilha! Tô gravando o vídeo aqui e as músicas na rua. Enfim, e aí eu decidi que eu ia fazer, só que eu tinha tanta vergonha daquilo que eu não contei pra ninguém. E aí eu fui pro interior da Hungria, eu morava na Hungria na época. Era 10 horas da noite, eu me lembro perfeitamente de ter encontrado um senhor que tinha idade ali pra ser meu avô. Ele devia ter uns 60 e poucos, 70 anos. Então hoje, 13 anos depois, o meu pai tem 65 anos. Então naquela época aquele cara deveria ter idade pra ser meu avô. Realmente, ele devia ter uns 70 anos, ele tinha a cabeça branquinha. Ele era húngaro, não falava a minha língua, eu não falava a língua dele. E ele me colocou num quarto de hotel e ninguém sabia, gente, eu não contei pras minhas amigas, eu não contei pra ninguém que eu tava indo pra aquela aventura. E eu me lembro que foram 9 horas de cirurgia, porque é uma cirurgia, se vocês não sabem como é o transplante capilar, mas é uma cirurgia que ele tira a área doadora, então raspou uma parte assim da minha cabeça. Então, se vocês verem, eu já tenho pouco cabelo e ele ainda raspou uma parte de trás do meu cabelo, da minha cabeça, para poder colocar aqui na área doadora. E aí ele fez, foram 9 horas de sessão de cirurgia e ele só pediu uma coisa: eu não podia abafar a região operada por pelo menos 2 meses. Gente, eu tinha tanta vergonha
que a gente tava no inverno, e assim, dava pra ver, né, um monte de pontinho vermelho e tudo. Eu tampava. Eu não ouvi o que o médico tinha falado, a única indicação que ele pediu pra não fazer era tampar a região. E o que eu fiz? Eu tampei. Eu tampei porque eu tinha vergonha, eu não queria que as pessoas descobrissem que eu tinha feito um transplante capilar, afinal de contas eu era uma menina, como assim? Só que o que eu não entendia na época é que todo mundo tava vendo que eu tinha um problema capilar, todo mundo tava vendo que eu tinha calvície, então não tinha problema nenhum as pessoas saberem que eu estava tratando um problema que me incomodava. Então, às vezes, você tem algum problema, você tenta esconder aquele problema e fica ali, né, segurando. Mas, cara, todo mundo tá vendo. O negócio é, a gente vai deixar isso nos afetar até que ponto? E aí, bom, passaram-se os meses, o resultado não veio, obviamente, porque eu tampei, provavelmente todos os folículos que foram colocados caíram. Eu continuei com a calvície por muitos anos ainda, depois eu continuei sofrendo com a calvície, então essa cirurgia foi feita quando eu tinha 21 anos, e com 30 anos eu coloquei aqui o meu queridíssimo Mega, que tá aqui na minha mão, né? Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ai, gente, ai, meu cabelinho! Se vocês não sabem, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Ele tá sujo porque foi eu mesma que tirei e eu não lavei. Mas, quando a gente vai no salão, eles lavam, tá? Deixa tudo bonitinho. E aqui eu vou ter que trocar, ó, essa queridíssima dessa fita, porque ela tá ruim. Ai, gente, tá fedendo, hein? Ai, gente, às vezes eu sou sem noção, né? Me perdoem. Enfim, essa daqui eu já não sei se tá tão ruim assim. Acho que essa daqui tá melhorzinha, hein? Tá tão ruim não. E aí aqui, tá vendo, ó? Tem todo o meu cabelinho. E ele é colocado aqui atrás da nossa cabeça. E normalmente eu convivo com este cabelo. Eu entrei aqui num loop infinito de pensamentos. Eu não vou cortar nada desse vídeo. Vocês vão assistir tudo. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque eu estou gravando esse vídeo com o meu cabelo natural. E quando eu tirei o Mega, eu mesma que decidi que eu ia tirar, tipo, eu tirei da minha cabeça. Falei, ai, cara, literalmente, né, tirei da minha cabeça. Vou remover o Mega hoje, tal, vou tirar e vou ver como é que tá meu cabelo. E eu amei. Eu amei o meu cabelo, eu gostei dos meus fiapos de manga. Realmente, é bem pouquinho. Se eu juntar aqui, gente, olha, não dá. Se bobear, não dá, tipo assim, ó, aqui, ó. Dá isso aqui, né? Ainda sobra cabelo lá. Então, tipo assim, eu tenho muito pouco cabelo, sim. Eu tenho um problema de calvície, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sim. Ainda tá aqui? Sim. Mas o quanto eu permito que isso me destrua, ainda é escolha minha. Por muitos anos eu sofri muito com a calvície. Eu tinha vergonha de ir para clubes, eu tinha vergonha de molhar, porque quando a gente molha, aparece. E quando eu coloquei aqui o Mega, quando molha, fica mostrando as fitas, né? Dá pra ver que você tá de Mega e tudo mais. E aí eu lembro que a moça do salão ficava assim, nossa Camila, mas você não se importa das pessoas verem? Eu falava assim, gente, eu fiquei a minha vida inteira escondendo a minha calvície. Eu não vou ficar escondendo as fitas. Eu não vou esconder algo que foi minha conquista. Então, às vezes, cara, você, sei lá, faz uma cirurgia plástica que você tanto sonhou. Às vezes você diminui o seio, às vezes você aumenta. Às vezes você faz alguma coisa, você faz algo que, poxa, doía em você, mas que só você sabe a dor. E aí você quer esconder. Ah, eu não quero que as pessoas saibam. Se orgulhe disso, se orgulhe das coisas que você conquistou. Não tenha vergonha de quem você é. Eu não tenho vergonha da minha calvície, eu falo abertamente sobre ela, inclusive para ajudar outras mulheres. E eu não dou o poder a ela que eu dei anteriormente. Eu não tenho vergonha se às vezes eu vou num clube e aparece minha calvície, eu falo, cara, é a vida. Acontece. Mas isso não diminui a minha autoestima, isso não me diminui como mulher. E dizer pra vocês que eu uso, hoje em dia já ficou mais fácil, né, gente? Eu acho que com a televisão, as coisas assim, não é um problema tão grande assim, dizer que usa alongamento, né? No meu caso, virou mais um. Só pra encher, né? A gente chama de preenchimento de pontas. Mas por que eu trouxe esse vídeo pra vocês? Eu aproveitei que eu tirei e falei, cara, eu vou fazer um vídeo aqui, ó, vou deixar a capa do vídeo. Não, eu tenho que mostrar assim, né? Mostrar minha calvície.
pra fazer a thumbnail desse vídeo. Pra mostrar pra vocês que, cara, tudo tem jeito, tudo você consegue, você não precisa esconder. Eu escondi o que eu tinha feito, eu acabei perdendo os resultados daquilo por vergonha. A vergonha, ela pode destruir os resultados em diversas proporções. Então não se envergonhe de quem você é, não se envergonhe das suas fraquezas, porque você é um ser humano e ser humano tem fraquezas. Sejam fraquezas psicológicas, físicas, mentais, não importa qual seja a sua fraqueza. Entenda que talvez você precise de ajuda às vezes. Inclusive, se você precisar da minha ajuda, o link da minha mentoria tá aqui embaixo. Você pode entrar em contato com a minha equipe se você estiver passando por algum processo que você se sinta feia demais, que você se sinta pequena demais, que você se sinta diminuída demais, algum processo que você tenha feito uma cirurgia plástica e não tenha dado certo, ou você tenha vergonha de alguma cicatriz. Gente, eu tô cheia de cicatrizes, inclusive aqui, ó, eu tenho as minhas manchinhas roxas porque eu tenho um problema de pele que faz com que essas manchinhas apareçam às vezes. Já sofri problemas por conta dessas manchinhas, mas tá tudo certo. Faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da sua história, faz parte de quem você é. Então sempre se orgulhe das suas marcas, porque elas constroem quem você é hoje, a sua personalidade e a mulher incrível que você se tornou. Combinado? Olha, um beijo grande, gratidão por ter assistido esse vídeo até o fim, gratidão por ter ouvido um pouquinho da minha história, da minha vivência, e espero que eu possa ter te inspirado de alguma forma a se sentir cada vez mais forte. Beijo grande e até o próximo vídeo.